Arro, buscador. Muitas tribos têm aquilo que eles chamam Casa dos Homens. Quando eu fiquei sabendo disso a primeira vez, eu achei muito interessante e muito poderoso. Um espaço que não é só físico, mas é também astral e é cultural, de troca, em que os homens ficam muito à vontade para fazer, em algumas tribos, o uso do sagrado tabaco, para exporem as suas dúvidas, as suas questões emocionais, de relacionamento, até para resolver questões mais do universo masculino dentro da tribo. Na nossa cultura, isso não existe. E, em geral, os homens, ao contrário das mulheres, vivem as suas questões, os seus dilemas, de modo muito individual e muito introspectivo. Quando muito, trocam ideia com um amigo mais próximo, mas sempre num tom ou de zoeira, ou muito superficial, dificilmente aprofundando mesmo. E assim a vida segue e os homens ficam meio perdidos. Muitas vezes nem param para refletir sobre as questões que estão afligindo a vida deles, não buscam soluções para elas, e isso em todas as esferas da vida, principalmente na questão dos relacionamentos. O sagrado masculino tem essa proposta de ser um espaço, uma situação, um contexto favorável para que haja essa troca, esse ambiente aberto à partilha, ao diálogo, e que os homens possam expor suas questões sem tabus, sem medos, e ouvir também os parceiros para que as dúvidas de um, muitas vezes, sejam a resposta que o outro está buscando também. Uma das questões que na nossa cultura, na civilização ocidental, sequer é tratada, é a maneira como nós homens vivemos a nossa sexualidade. Só para dar um exemplo, eu vou falar do caminho do Tantra um pouquinho, em que o homem vive a sua sexualidade controlando essa energia. O que não significa não tendo relações sexuais, ele tem relações sexuais, mas ele controla a energia sexual. E isso, de maneira prática, significa que ele aprende a não ejacular e a manter não só do ponto de vista mais fisiológico, como a gente imagina, né, isso interno, né, guardado no corpo dele, mas principalmente a energia envolvida nesse orgasmo, quando é colocado para fora, ela é mantida internamente. E isso começa a se multiplicar. Cada relação que ele tem, ele aprende a controlar isso e não tem a ejaculação, nós temos a quantidade de energia que é colocada em nós no ato da concepção. E a gente vai perdendo isso a cada ejaculação que a gente tem ao longo da vida. E o resultado é que, da maturidade para a velhice, o nosso corpo vai definhando. Ele já não tem aquela explosão de hormônios que a gente tem quando é adolescente, jovem, e aí a gente começa a enfraquecer. Então, entender esse mecanismo modifica completamente a qualidade de vida do homem e do seu relacionamento e logo da sua parceira, do seu parceiro. Então esse é um dos temas que nunca, raramente é conversado dentro da nossa cultura e que uma roda de sagrado masculino, por exemplo, traz. Assim como a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, a maneira como a gente entende o que é ser homem, porque a gente é educado desde criança a reproduzir um modelo que define o que é ser homem dentro da nossa sociedade. Será que isso nos satisfaz realmente? Ou será que a gente não vive sob pressão, né? Tendo que provar algo muitas vezes que é desnecessário? Então são essas reflexões, né, em práticas, em rodas, que essa roda de sagrado masculino propõe.
E eu te convido a saber mais disso. O Espaço Xamânico Ramacita está abrindo esse trabalho, essa proposta para 2018. E eu tenho certeza que cada um que vier participar da roda do Sagrado Masculino vai ter um entendimento de si, da sua parceira, do seu parceiro, das suas relações de trabalho, de amizade, completamente diferente, e uma melhoria significativa da sua qualidade de vida. Namastê, Arro!